A ofensiva estratégica da Ucrânia contra a Península da Crimeia entrou numa nova e decisiva fase entre o final de abril e o início de maio de 2026. Contrariando a narrativa de consolidação russa, estabelecida desde a anexação de 2014, as forças ucranianas demonstraram uma capacidade sem precedentes de atingir alvos de alta prioridade e natureza secreta, desmantelando a infraestrutura defensiva que o Kremlin considerava impenetrável. No centro desta escalada está o ataque realizado a 28 de abril, quando as Forças de Operações Especiais da Ucrânia, SSO, confirmaram a destruição de uma base logística oculta de sistemas de mísseis táticos Iskander. Localizada perto da aldeia de Ovashki, a aproximadamente 40 quilômetros a leste de Simferopol, a instalação consistia em abrigos reforçados da era soviética, originalmente construídos para resistir a conflitos nucleares, com paredes de betão de 60 centímetros de espessura e coberturas de solo densas. A neutralização deste local, que a Rússia acreditava ser indetetável e imune a ataques convencionais, marca o colapso da garantia de segurança absoluta que Vladimir Putin tentou projetar sobre a região durante os últimos 12 anos. O sucesso desta operação deve-se, em grande parte, à evolução tecnológica do armamento ucraniano, especificamente o drone de ataque FP2, fabricado pela empresa Firepoint. Este equipamento, uma evolução do sistema híbrido Flamingo, foi concebido com um propósito específico de penetrar alvos endurecidos, transportando atualmente uma ogiva de 105 kg, com previsões de atualização para 150 kg. A precisão destes ataques revelou uma vulnerabilidade crítica na rede de defesa aérea russa, permitindo que a Ucrânia não só localizasse depósitos secretos, mas também executasse ataques subsequentes com uma cadência metódica. A 2 de maio, apenas 4 dias após o primeiro incidente, as forças de Kiev voltaram a atingir um grupo tático de sistemas Iskander e diversas instalações de radar em toda a península, confirmando que estas ações não são episódios isolados, mas sim parte de uma estratégia deliberada para privar a Rússia da sua principal plataforma de projeção de poder e terrorismo balístico contra cidades como Kiev, Kharkiv e Dnipro. A importância estratégica da neutralização dos sistemas Iskander na Crimeia transcende a perda de equipamento físico, atingindo o núcleo da arquitetura de dissuasão russa. Estes mísseis balísticos possuem um alcance de até 500 quilômetros, o que coloca vastas áreas do território continental ucraniano sob ameaça constante a partir da península ocupada. Desde abril de 2025, a Rússia tem utilizado variantes destes mísseis equipadas com munições de fragmentação, desenhadas para maximizar as baixas civis e a destruição de infraestruturas urbanas. Mais grave ainda é o sistema Iskander-M possuir capacidade nuclear. Embora analistas internacionais sugiram que ogivas nucleares não estejam permanentemente posicionadas na Crimeia, a simples presença dos vetores de lançamento em bunkers secretos servia como uma ferramenta de chantagem estratégica e ameaça implícita de escalada. Ao localizar e destruir estas baterias em operações sucessivas, a Ucrânia removeu uma camada fundamental da capacidade russa de projetar força e intimidar a resistência ucraniana. Simultaneamente ao desmantelamento das capacidades ofensivas de longo alcance, a Ucrânia direcionou o seu esforço de guerra para o isolamento logístico da península, focando-se na ponte de Kerch. Na noite de 30 de abril, a Marinha da Ucrânia confirmou a execução de ataques cirúrgicos contra embarcações russas no Estreito de Kerch, a via marítima vital que liga a Crimeia ao território continental da Federação Russa. Foram atingidas 2 embarcações específicas, um barco de patrulha do FSB, o Serviço de Segurança Interna da Rússia, responsável pela guarda da ponte, e uma embarcação de combate à sabotagem do tipo Grashonok,
cuja função exclusiva era interceptar ameaças marítimas. Segundo o comunicado oficial, ambas as embarcações sofreram danos irreparáveis, resultando em baixas entre as tripulações. Estas ações representam uma remoção sistemática do perímetro defensivo da Ponte de Kerch, preparando o terreno para ataques de maior envergadura através da utilização de drones navais Sea Baby. Estes drones de superfície receberam atualizações tecnológicas significativas em outubro de 2025, passando a suportar uma carga explosiva de 2.000 kg, o dobro da capacidade utilizada em ataques anteriores, que já tinham causado danos estruturais severos aos pilares da ponte. A estratégia ucraniana não visa apenas a destruição física imediata da travessia, mas a degradação contínua da sua segurança, tornando-a vulnerável e operacionalmente instável. Este fator é crítico quando se analisa a utilidade atual da infraestrutura. Embora Vladimir Putin tenha inaugurado a ponte em 2018 como um símbolo de permanência e poder, a realidade logística alterou-se drasticamente. Desde maio de 2024, que a Rússia deixou de utilizar a ponte de Kerch como a principal artéria para o abastecimento das suas forças na linha da frente, devido à pressão constante e ao risco de exposição. Atualmente, a ponte serve primordialmente como uma rota de evacuação e abastecimento civil, tornando-se o elo físico de uma promessa política de proteção que a Ucrânia está a desintegrar de forma metódica. O desfecho da estratégia ucraniana para a Crimeia assenta na desarticulação demográfica e psicológica da ocupação, complementando a pressão militar direta. De acordo com dados do Kyiv Independent, até dezembro de 2023, cerca de 800 mil cidadãos russos tinham se fixado na península, incentivados por programas governamentais de crédito bonificado e políticas de russificação. Em contrapartida, a população ucraniana remanescente tinha sido reduzida a aproximadamente 100 mil pessoas. A campanha de ataques de 2026, ao visar especificamente os barcos de guarda da Ponte de Kerch e os sistemas de defesa aérea, envia uma mensagem inequívoca aos colonos russos. A garantia de segurança dada pelo Kremlin é nula, e a única via de saída está sob ameaça iminente. Este elemento psicológico visa provocar uma retirada voluntária da população russa, revertendo a engenharia demográfica de Putin sem a necessidade de um confronto direto em zonas urbanas. Do ponto de vista militar, a Ucrânia optou por não realizar um assalto convencional através do Istmo de Perekop, uma faixa de terra de apenas 5 quilômetros de largura que funciona como um ponto de estrangulamento geográfico, onde a artilharia russa causaria perdas massivas. Em vez disso, a estratégia de 3 fases revelou-se eficaz. A fase 1 eliminou 1/3 da frota do Mar Negro, forçando a retirada das restantes unidades para Novorossiysk. A fase 2 está a paralisar a infraestrutura militar terrestre, destruindo sistemas de radar, depósitos de combustível e baterias Iskander. A fase 3 foca-se na inviabilidade logística e política da ocupação. Com cerca de 32.500 soldados russos atualmente estacionados na Crimeia para defender as fronteiras terrestres, estas tropas tornam-se redundantes face a um adversário que ataca a partir do ar e do mar, destruindo a logística e os meios de defesa aérea que deveriam protegê-los. As consequências a longo prazo desta campanha apontam para o isolamento total da península. À medida que a defesa aérea russa é sistematicamente degradada, como demonstrado nos ataques de 29 de abril à estação de radar MR-10 e a depósitos de combustível, a Ucrânia cria corredores aéreos que permitem ataques cada vez mais profundos e precisos. O objetivo final é colocar a Rússia perante uma escolha insustentável: manter uma força militar isolada, sem abastecimento fiável pela ponte de Kerch e sem cobertura naval, ou proceder a uma retirada total
perante o colapso da frente continental. Os acontecimentos de abril e maio de 2026 confirmam que a Crimeia deixou de ser o bastião inexpugnável prometido por Moscovo em 2014, transformando-se num território onde a soberania russa é contestada diariamente por meios tecnológicos superiores. A libertação da Crimeia processa-se assim, não através de um choque único, mas de um processo deliberado de atrição que Putin não consegue travar. Subscreva o canal para acompanhar a evolução detalhada deste conflito e as análises sobre a segurança internacional.